Boa noite, amados. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Nós estamos no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. Hoje é terça-feira e nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Então é um tempo de ensinamento, é um tempo de estudo. Se você está acompanhando este vídeo pelo YouTube, eu peço que você faça a inscrição no nosso canal. Eu peço que você acione o sininho, porque assim que a gente publicar alguma postagem, você vai ser notificado pelo YouTube que nós postamos uma mensagem nova. E se você entender que essa mensagem ela é boa, dá uma curtida, faça um comentário. Por quê? Porque assim o YouTube vai entender que ela é uma mensagem relevante e vai compartilhar para que outras pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus e acompanhar o nosso canal, tá ok? Então eu agradeço vocês por me ajudarem. Os irmãos da igreja, eu mandei uma mensagem hoje para vocês. Na verdade é um vídeo gravado, porque hoje à noite eu tenho um compromisso. Mas embora eu tenha um compromisso pessoal, eu também tenho que entender que eu tenho um compromisso com vocês. Então é por isso que com zelo, dedicação, eu estou deixando gravada essa mensagem. Hoje nós vamos meditar sobre maldição hereditária. Pode um crente estar debaixo de qualquer tipo de maldição? Pode um crente estar debaixo de uma maldição hereditária? Pode o pecado do pai, da mãe, do avô e da avó afetar a minha vida? Será que esse ensinamento é um ensinamento bíblico? Eu quero meditar com vocês numa passagem que está no livro de Números, capítulo 22, e depois também a gente vai ler o capítulo 23. Diz assim: depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Baraque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: agora essa multidão vai devorar tudo o que há no nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica perto do rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito e está acampando bem na minha frente. Peço-te que venhas para amaldiçoar este povo para mim. E ele é mais poderoso do que eu. Talvez eu os vença e possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que em você abençoa será abençoado, e sei que aquele que você amaldiçoa será amaldiçoado. A palavra de Balaão, agora no versículo 23, capítulo 23, versículo 8, fala assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Vamos orar? Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus que nós estamos congregados no teu nome, para que o Senhor fale conosco, para que a tua bênção, a tua instrução nos alcance, para que nós não sejamos levados a toda sorte de ventos de doutrina, Pai, mas para que nós possamos aprender e meditar na tua palavra. O Senhor que é a nossa bênção, o Senhor que é o nosso socorro presente, o Senhor que é a nossa herança. É ao Senhor que nós clamamos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, amados, nessa passagem de Números 22, a gente vê Baraque, o rei dos Moabitas, preocupado porque os israelitas estavam chegando na terra de Moabe e ele já tinha ouvido falar aquilo que o povo de Deus já havia feito com as outras nações. E ele, preocupado que eles entrassem e tomassem tudo que ele tinha, ele chama um profeta, Balaão. Ele vai pagar, ele vai corromper esse profeta para que ele amaldiçoe o povo de Deus. Ele fala que aquele a quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado, e aquele a quem Balaão abençoasse seria abençoado. Por várias vezes, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas sempre que ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, vinha bênção, ele proferia palavras de bênção. E isso irritou muito o Balaque. E aí a gente viu aqui no versículo 8, do capítulo 23, Balaão afirmando o seguinte: como é que eu posso amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Então fica essa pergunta,
e daqui a pouco a gente vai meditar um pouco mais sobre isso. Como pode alguém amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Então, nos dias de hoje, né, nessa moda das igrejas neopentecostais, eles criam sistemas de quebra de maldição, de encontro com Deus, porque eles vão propor aos liderados que os acompanhem que eles participem destas reuniões, porque nessas reuniões serão quebradas as maldições hereditárias que aqueles irmãos, né, um momento convertidos a Cristo, mas mesmo assim carregam, né, coisas que trazem do passado deles, dos pais, dos avós, e que podem causar embaraços e causar transtornos e confusão na vida deles. E por isso eles precisam de participar dessas reuniões de encontro com Deus, de quebra de maldição, para que eles possam ter uma vida abençoada. E muitos desses líderes, baseados no livro do Êxodo, no capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 6, onde Deus vai falar sobre a idolatria, falando que Ele é um único Deus, que o povo deveria adorar somente Ele e não se prostrar diante de nenhum outro Deus. E Ele vai falar que Ele é um Deus zeloso, que Ele visita até 4 gerações daqueles que o aborrecem, mas também que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que guardam o mandamento deles. Então, entendendo um versículo de uma forma errada, distorcendo, né, esse versículo bíblico, eles falam que demônios, que legiões malignas do inferno vêm contra a vida do crente, trazendo tropeço, trazendo embaraço, trazendo confusão, e por isso que a vida da gente não caminha, por isso que a vida da gente não vai para frente. Mas a gente vê no texto o próprio Deus falando em Êxodo que quem visita é Deus. Eu visito a maldade dos pais nos filhos. E essa questão de ele visitar a maldade, ele está falando o seguinte: esse posicionamento de idolatria que os pais tomam, eu visito. Ou seja, eu posso ser alcançado e atingido pelas loucuras, pelos desvaneios, pelas faltas de posicionamento que os meus pais tiveram no passado. Então, por exemplo, um pai que ele é um pai zeloso, um pai trabalhador, um pai previdente, ele vai fazer com que o filho receba as bênçãos dele, receba a herança de tudo aquilo que ele construiu para que ele se torne um homem, uma mulher ainda melhor. Na contrapartida, um pai que comete loucuras, que gasta de forma desordenada, ele vai trazer uma consequência para o filho, sim. Uma consequência natural, né? Por causa de dificuldades, por causa de necessidades que essa família vai viver, porque esse pai e essa mãe não sabem se posicionar. Então Deus está falando que Ele vai visitar a maldade desses pais idólatras até a 4ª geração dos filhos. Mas esses líderes se esquecem que no versículo seguinte, que é o versículo 6, Deus fala assim: mas eu guardo a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que me seguem, daqueles que guardam os meus mandamentos, daqueles que me obedecem. Então, supostamente um cristão, aquele que é convertido a Cristo, ele guarda o mandamento de Deus, ele ama o Senhor, ele segue a Deus. Então, quem está sobre a vida do cristão é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, não nenhum tipo de maldição, porque é bem claro, a maldição acompanha aqueles que aborrecem a Deus e não aqueles que amam a Deus. Então, nessas sessões, nesses encontros com Deus, esses líderes ensinam as pessoas a renunciar a qualquer tipo de maldição que for herdada, né, dos seus antepassados. Então eles fazem regressão, a pessoa vai regredindo, talvez até o útero, para se libertar ali de palavras e sentenças que poderiam atrapalhar a vida deles. Fazem mapeamentos, né, para saber quem foram os avós, o que os avós praticaram, constelação familiar, para ver se no meio da família existe alguém que foi estuprador, alguém que foi ladrão, alguém que foi homicida, alguém que foi traficante, enfim, tantas coisas, né, que podem afetar. E renunciar, né? Renunciar a todas essas coisas. Qual que é o objetivo dessas reuniões de encontro com Deus? Que é uma coisa louca, é secreta, não pode falar para ninguém, né?
desses encontros de quebra de maldição. Eu também fui de uma igreja neopentecostal e eu já participei disso. Então é um dia de loucura, parece a noite de terror do Play Center, né? Mexendo ali com a alma das pessoas, mexendo ali com o sentimento das pessoas, e depois ninguém pode falar o que aconteceu ali, porque eles vão em busca de brechas, né? Vai que você, o seu pai, o seu avô, a sua mãe, a sua avó, o seu bisavô, o tataravô, deixou alguma brecha no mundo espiritual que possa te alcançar, que possa te trazer algo mal. Quem sabe eles tiveram algum contato com o ocultismo, com a feitiçaria, quem sabe não fizeram pactos, né? Não tem comprometimentos, palavras de maldições. Quem sabe não exista, sei lá, não realizaram bruxarias, ou não tiveram até envolvimentos, né, com espíritos malignos, né, nessas religiões, onde as pessoas se relacionam com os espíritos malignos e falam com os mortos, né? Aliás, né, tem até pastor que defende, não, eu fui de tal religião e eu falava com os espíritos, eu falava com os demônios, e eles mesmos falaram que eles causam essa maldição. Existe sim a maldição, eles mesmos vão perseguir a vida daqueles que o abandonam, sabe? Então são pessoas que baseiam a vida deles, como diz o apóstolo Paulo, em doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Jesus falou em João 8,44 que o diabo é pai da mentira. Então eles baseiam a doutrina deles em mentira. Para quê? Para aprisionar pessoas, para controlar as pessoas, para amedrontar mais ainda as pessoas e terem essas pessoas, né, sequestrarem a alma dessas pessoas e terem elas presas com eles, porque eles são os gurus, eles são capazes de trazer todo o conforto, toda a libertação, tudo aquilo que incomoda as pessoas. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que é isso mesmo que a Bíblia mostra pra gente? Será que existe essa maldição hereditária que pode alcançar um cristão regenerado, nascido de Cristo Jesus, alguém que foi convertido ao Senhor Jesus? Será que verdadeiramente essas coisas acontecem? Então eu quero nesta noite diferenciar com vocês duas coisas. Primeiro, existe a consequência do pecado e existe a maldição hereditária. Vamos poder entender melhor o que é maldição hereditária e o que é consequência do pecado. A maldição, ela tem a ver com um poder superior que vem interagir oprimindo uma pessoa. Esse ser de poder superior, ele vai trazer castigo, ele vai trazer punição, ele vai prender a pessoa a uma condição de calamidade. Agora, a consequência do pecado é uma coisa que nós todos sofremos, a consequência do pecado. Por quê? Porque o pecado ele acaba alcançando a gente. E é lógico que o pecado do meu pai, o pecado da minha mãe pode me alcançar, sim, claro que ele pode, mas numa causa natural, não numa causa espiritual. Por exemplo, um pai que viveu uma vida de vícios de bebida, uma vida de vícios em jogos, que gastou todos os bens que nós tínhamos. Um pai que gastou tudo que ele tinha na bebida, nos jogos. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu tantas coisas. Isso afeta diretamente a vida dos filhos, é claro. Os filhos poderiam ter uma educação melhor, poderiam estudar em escolas melhores, poderiam ter um lazer melhor, poderiam ter uma condição melhor de vida, mas infelizmente, pelo desvaneio, pela loucura dos pais, eles desprenderam de tudo que tinham em vícios, né, em jogos, e acabaram trazendo uma consequência natural para a vida dos filhos. É lógico, se nós vivemos uma casa onde há violência, onde há gritaria, nós vamos também herdar as consequências desses pecados. Um pai que é assassino, acaba matando alguém, acaba roubando, cometendo algum crime, ele vai parar na cadeia e ele abandona os filhos. Ou seja, a consequência do pecado desse pai acaba atingindo os filhos, mas numa coisa natural, né? Trazendo o abandono. Então esses líderes eles vão se basear também lá na vida de Abraão e de Isaac. Abraão, por 2 vezes, para ele se proteger dos inimigos, ele teve que falar que a mulher dele era a irmã dele. A gente sabe que era uma meia verdade, né? Ou uma meia mentira, não sei como enquadrar isso bem, porque os dois, embora fossem marido e mulher, eles também tinham um grau de parentesco
porque eles eram filhos do mesmo pai. Então eles eram como, eu não sei falar, irmãos, né? Irmãos do mesmo pai. Não sei como é que se diz isso perfeitamente agora, me falta a palavra, mas eles eram meio irmão, essa é a palavra, eles eram meio irmão. Então quando ele falou, ele não mentiu em absoluto. E depois Isaac, né? Ele acaba mentindo também para proteger a ele e a mulher dele. E aí as pessoas falam, tá vendo? Ó, o pecado de Abraão, a maldade de Abraão, a maldição de Abraão alcançou Isaac, a maldição hereditária. Então, se seu pai mentia, você vai mentir. Se seu pai roubava, você vai roubar. Se seu pai bebia, você vai beber. Se seu pai era ladrão, você vai ser ladrão. E se seu pai era violento, você vai ser violento. Mas espera aí, será que isso é uma maldição hereditária ou isso aí é uma consequência do pecado? É uma consequência do pecado. Daqui a pouco eu vou poder falar um pouquinho melhor a respeito disso com vocês. Então essas coisas elas vão impactar de uma forma natural na vida de cada um de nós. Vai sim, porque nós herdamos, né, de uma certa forma essas coisas. E essas coisas elas acabam trazendo uma certa confusão na vida da gente. Mas aquele que está em Cristo, quando ele se converte em Cristo, ele experimenta o novo de Deus. Jesus Cristo vai trazer um novo nascimento para essa pessoa, ele vai trazer uma nova filiação. Você já tem um Pai Celestial agora, você é filho de Deus. Então se tem alguém que você vai imitar, se tem alguma herança que você vai receber, é uma herança que vem dos céus, que vem de Deus. Porque você nasceu de novo, você é nascido da carne e do Espírito, você é uma nova pessoa. E o apóstolo Paulo vai falar que nós recebemos uma nova vida em Cristo. 2 de Coríntios 5,17. Eis que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Deus vem trazer uma coisa nova na vida da gente. Mas acontece que nesses ensinamentos de maldições hereditárias, a gente fica tentando mapear e buscar as coisas no passado, tentando justificar situações que nós estamos vivendo por causa do passado. Mas Deus ele vai falar através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18, assim: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas. Por quê? Porque nós somos novas criaturas, queridos. Nós somos regenerados em Cristo. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Cristo nos resgatou, Cristo nos ressuscitou, e hoje nós estamos debaixo de toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou repetir aquilo que Balaão falou aqui em Números 23, versículo 8. Como é que eu posso amaldiçoar aquilo a quem Deus abençoou? Se Deus me abençoou, se Deus te abençoou, quem é que pode amaldiçoar a gente, queridos? Que maldição do passado ou que o meu antepassado fez, que meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, tataravó fizeram, podem me alcançar? Que demônio que pode ter poder sobre mim? Se você lembrar, o primeiro sermão que Jesus Cristo vai fazer está em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, e no capítulo 5 ele vai falar da bem-aventurança, e ele vai falar que o cidadão do reino ele é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, macários, felicíssimos, abençoado. Então o cidadão do reino ele é abençoado. Jesus enfatizou isso. Eu e você somos abençoados, nós não somos amaldiçoados. Não existe herança maldita que venha sobre a nossa vida. Não existe mal que antepassado algum possa ter feito conosco, que a cruz de Jesus Cristo não possa ter dado um fim, não possa ter limitado isso. Ele nos libertou até mesmo do pecado original de Adão, onde diz a Bíblia que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E a cruz de Cristo faz com que eu possa novamente ser chamado de filho e estar diante da presença e da glória de Deus. Então como é que eu posso entender que existe algo no passado, algo que fizeram no passado, talvez até mesmo me consagraram, mas a gente não consegue entender que agora nós estamos na mão de um valente mais poderoso, que veio, manietou, amarrou o valente, saqueou os bens dele, limpou a casa, e agora habita dentro dessa casa, desse tabernáculo que sou eu, que é você,
O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então é interessante as pessoas ficarem presas a isso, pensando que são malditas, que existe alguma maldição do passado que possa prendê-las. Não, meus amados, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E aqui tem uma passagem bíblica que é uma criptonita, né? Diante desses encontros com Deus, diante dessas sessões de quebras de maldição hereditária, eu quero ler com vocês vagarosamente, com muita atenção, o que Deus vai falar através do profeta Ezequiel no capítulo 18. É um texto longo, do versículo 1 ao 32. Eu vou ler devagar para que a gente possa entender, para que você possa observar o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você. Quem que é responsável pelos erros? Os meus filhos são responsáveis pelos meus erros? Eu sou responsável pelos erros dos meus pais? Será que é isso que Deus ensina? Ou será que a responsabilidade de cada um de nós é pessoal? Vamos ver? De novo, vê a palavra do Senhor a mim. Que direis quando citais esse provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Então Deus está falando para o profeta, para falar para o povo. Vocês estão falando que o dente dos filhos ficam verdes, esverdeados, embotados, porque os pais comeram as uvas verdes? Temos que entender que Ezequiel era um profeta que foi levado ao exílio. Eles estavam vivendo no exílio. E o povo estava reclamando que quem havia pecado tinha sido os antepassados deles. E eles estavam pagando por isso. Eles estavam ali naquele exílio por causa disso. E Deus está falando, não é isso. Vocês não vão falar mais esse ditado. Vamos continuar. Tão certo como vivo eu. Deus está jurando por ele. E quando Deus jura por ele, aí, meu irmão, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem pastor que venha trazer heresia, né? De quebra de maldição. Deus está jurando por ele mesmo. Tão certo como vivo eu, diz o Senhor. Nunca mais citará esse provérbio, Israel. Não é para falar nunca mais isso, que os filhos estão pagando pelo pecado dos pais. Aí ele vai falar, todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. E aquele que pecar é que vai morrer. Então está falando da responsabilidade pessoal. Se meu pai pecou, ele morre no pecado dele. Se eu pequei, não são meus filhos que vão morrer por causa do meu pecado. Eu morro no meu pecado. E se meus filhos ou eu pecarem, meu pai não vai responder por mim e nem eu vou responder pelos meus filhos. Aquele que pecar, ele morrerá. Se um homem for justo e agir com retidão, está falando agora de um homem justo que está agindo com retidão, e não comer sacrifícios nos montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar com a mulher do próximo, nem se chegar à mulher durante a menstruação, não oprimir ninguém, mas devolver o penhor ao devedor, e não roubar, não repartir o pão com o faminto, vestir o que não tem roupa, não emprestar a juros, não receber mais do que emprestou, se desviar da injustiça e fizer a verdadeira justiça entre os dois homens, andando nos meus estatutos, ou seja, esse homem andando nos estatutos de Deus, respeitando as minhas normas, para agir de acordo com a verdade. Esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor. Então, se você andar diante do mandamento do Senhor, guardando o mandamento do Senhor, você vai viver, independente do que o seu pai fez, independente do que o seu filho fará. Agora, se esse homem gerar um filho que se torne ladrão, um homem bom, que andou no caminho do Senhor, gerou um filho que se tornou ladrão, que derrama sangue, assassino, que faz ao seu irmão qualquer coisa mal, que não cumpra os deveres, que come sacrifício no monte, ou seja, idolatria, não está cumprindo as coisas de Deus, contamina com a mulher do próximo, oprima o pobre, o necessitado, pratique roubo, não devolva o penhor, levante os olhos para os ídolos, cometa abominação, empresta dinheiro a juros, e receba mais do que emprestou, por acaso esse viverá? Não viverá, certamente morrerá dessas abominações que praticou, será culpado da sua morte. Então um pai que foi bondoso, que andou no caminho do Senhor, esse vai viver. Gerou um filho que não foi bondoso, que se desviou do caminho do Senhor, esse vai morrer. Continuando, também por esta vez, agora o mesmo pai gerou um filho que de todos os pecados do seu pai não se fez,
não cometeu nenhuma das coisas semelhantes. Então agora é um pai que não está copiando o caminho ruim do filho. Não comeu sacrifício nos montes, nem levantou os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminou com a mulher do próximo, não oprimiu ninguém, não emprestou o penhor, não roubou, nem repartiu, repartiu o pão com o faminto, não tomou a vista das roupas, se desviou do erro, não recebeu juros mais do que emprestou, que respeite as minhas normas e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa do seu pecado. Por causa do pecado do seu pai, certamente viverá. Então, um filho bom que teve um pai ruim, esse filho bom não morre por causa do pecado do pai, ele vai viver. Mas se o pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão, fez com que era mal ao bom no meio do povo, morrerá por causa do seu pecado. Contudo dizes, porque o filho não levará o pecado do pai, e o filho proceder com retidão e justiça, e guardar os meus mandamentos, estatutos e cumprir, certamente viverá. Então o filho não leva o pecado do pai. Se o filho andar direito com Deus, ele não morre, ele vive. Aquele que pecar é esse que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo está sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O texto é longo, e se eu continuar aqui tem muita coisa para eu falar, vai até o versículo 32, eu não vou falar. Então fica bem claro, quem peca, morre. Cada um vai morrer e responder pelos seus próprios pecados. Então é uma responsabilidade pessoal. O pai bom, se ele permanecer bom, ele vive. Se ele gerar um filho ruim, e esse filho permanecer no mal, ele morre. Um pai mau, se permanecer no seu erro, ele morre. E se o filho dele, que ele gerou, for bom, ele vive. Então a gente olha bem claro. Então as pessoas, elas querem olhar para trás para justificarem os erros que elas cometem e oferecerem desculpas. Eu sou mentiroso, eu sou viciado, eu sou um bebum, eu sou homossexual, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou tudo por causa do meu pai, apresentando desculpa. E a Bíblia está bem clara aqui. A alma que pecar é essa que morre. Então, o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. Então é interessante que Deus não fala dessa maldição hereditária para o crente, né, para o cristão, para aquele que está salvo em Cristo, mas essas pessoas ficam aplicando esses ensinamentos dentro da igreja. Tem um fim, é lógico, financeiro, tem que fazer inscrição, tem que pagar o almoço, tem que pagar o lanche. Então isso aí gera muito dinheiro, sem contar que essas pessoas ficam aprisionadas a esses líderes, né? Que os libertou de toda a maldição, aquele grande guru, né? Então, eu não preciso, irmão, cometer o erro que os meus pais cometeram, não. Se meus pais erraram, eu não sou obrigado a errar e cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, o fato dos pais terem cometido o bem ou o mal, isso aí não vai determinar o meu destino. Porque um pai bom, ele pode gerar um filho mau. E um pai mau pode gerar um filho bom. Eu quero comentar com vocês alguns exemplos da Bíblia. De pais bons que geraram filhos maus e de pais maus que geraram filhos bons. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, vai falar do rei Abias. Ele foi um homem mau, ele praticou o mal diante do Senhor. Mas o rei Asa, 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele não copiou o ensinamento que o pai dele havia deixado. Em 2 Reis, capítulo 15, versículo 34, vai falar de Jotão. Vai falar que Jotão foi um homem correto e andou diante dos caminhos de Deus. Mas ele gerou um filho chamado Acás, que foi rei de Israel. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2, vai falar que Acás não era correto. Ele não andou segundo o caminho do pai dele, Jorão. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 4, vai falar do rei Josafá, um homem que buscou a Deus e andou nos caminhos do Senhor. E ele gerou um filho chamado Jorão, que depois tornou-se rei de Israel.
E no capítulo 21 de 2 Crônicas, versículo 6, vai falar que ele se casou com a filha do rei Acabe e ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então a gente observa que reis bons geraram filhos que também se tornaram reis maus. E reis maus geraram filhos que também se tornaram reis e tornaram reis bons. Então nós somos livres para agirmos de maneira diferente do qual o nosso pai agiu. Nós somos livres para agirmos de uma forma coerente, de uma forma correta e mudar o curso da história da nossa vida. Nós não devemos tomar como exemplo as más atitudes dos nossos antepassados, para que possa servir de parâmetro para a nossa existência. Então nós queremos transferir a culpa, né? O ser humano tem essa mania. Desde o do Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles caíram, a Eva quis culpar a serpente, Adão quis culpar a mulher e também Deus. Mas porque ninguém quer ser responsável, pelo seu próprio erro, pela sua própria culpa. Então nós observamos aqui, bem claro, o pecado é que causa a morte e a responsabilidade é individual. Então a bênção e a maldição são coisas que estão relacionadas às minhas decisões pessoais. Sou eu que vou fazer a escolha entre a bênção e a maldição. Não adianta eu querer falar, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô e minha avó, meu bisavô e meu bisavô, e é por isso que eu sou assim. Deus não aceita desculpa. Então, a bênção e a maldição estão diante de mim. Então Deus ele coloca essa decisão pessoal diante de mim. Cabe a mim, eu que tenho que escolher se eu quero viver a bênção que Deus preparou para mim ou se eu quero ficar debaixo da maldição. Então Deus ele coloca diante de mim e não para trás. Deus não manda eu olhar para os meus antepassados, olhar para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, para o meu bisavô, para a minha bisavó. Não, ele fala assim, eu estou colocando diante de você. É você quem faz a escolha. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, Deus fala assim, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E ali ele continua falando, no versículo 27 e 28, que a bênção está relacionada à obediência e a maldição está relacionada à desobediência. Então cabe a nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer. É claro, meu irmão, que no mundo espiritual a gente tem que prestar atenção em determinadas coisas. Então, se eu ajo de uma forma correta, eu estou relacionado com a bênção. Se as minhas ações são incorretas, eu estou relacionado com a maldição. Como nós lemos lá em Números, Balaão sabia disso. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque era um povo abençoado, porque eles estando perto de Deus, estando próximo do Senhor, a bênção do Senhor viria sobre eles. Mas se eles estivessem distantes de Deus, eles estavam separados da bênção de Deus. Então Balaão fala para Balaque o seguinte, não tem como amaldiçoar esse povo a partir do momento que eles estão ligados a Deus. Mas existe uma maneira, é distanciando eles de Deus. E se a gente distanciar eles de Deus, a maldição vem sobre a vida deles. E ele ensinou a colocar tropeço, colocar mulheres ali, o povo de Israel se contaminou com as mulheres estrangeiras, adorou outros deuses e veio a maldição sobre a vida deles. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que essa maldição está ligada ao pecado. Totalmente ao pecado, e ao pecado pessoal. O Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, ele fala, do que se queixa, pois, o homem vivente? Ele queixa-se dos seus próprios pecados. Não é do pecado do pai, não é do pecado do avô ou do bisavô, dos seus próprios pecados. Porque os meus pecados, eles me alcançam. Como Deus falou para Caim, né? Caim, os pecados, o seu pecado está à tua porta. Eles te alcançarão. Cabe você dominar sobre eles. Então a gente tem que entender isso. Espiritualmente falando, as maldições estão ligadas a estarmos distantes de Deus.
E as bênçãos estão ligadas a estarmos próximos do Senhor. Eu quero considerar duas coisas com vocês. Porque as pessoas vão falar assim: mas e as doenças, pastor? E as enfermidades? Nós carregamos sim, irmãos, uma carga genética, uma herança genética dos nossos antepassados. Então, cada organismo recebe um processo e ele vai herdar aquilo que o outro organismo gerou. São características que ele vai trazer daquele organismo que o gerou. Então ele vai trazer informações codificadas, né? A ciência vai falar de código genético. E eles são transmitidos às descendências. Você pode ver que o criador de animal, de raça, ele vai pegar o melhor animal para que ele reproduza e tenha cada vez uma prole melhor. As pessoas que fazem plantações, enxertos, vão pegar as melhores mudas para que elas possam gerar as melhores plantas. E assim somos nós também. Se eu trago no meu DNA alguma enfermidade, alguma memória genética, a gente transmite para os nossos filhos. Mas isso não quer dizer nada de maldição hereditária. Isso é ciência. Estou falando de ciência. Então isso é comprovado cientificamente. E as coisas de Deus espirituais, elas não são comprovadas espiritualmente. São loucura para o homem. Então acaba trazendo sim essa carga. Em Romanos 8, 19 a 22, Paulo fala que toda a criação foi submetida ao poder do pecado. Então a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, submeteu toda a criação debaixo do pecado. E quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, isso não muda a cadeia do meu DNA. Isso não muda a minha genética. Faz eu viver espiritualmente. Mas eu continuo ainda tendo algumas limitações, alguns inimigos que eu tenho que vencer. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 26, vai falar: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então esse corpo, que pode trazer uma carga genética, uma herança hereditária dos meus antepassados, infelizmente, embora o homem interior seja renovado, o exterior ele vai se corrompendo. Então esse corpo é sujeito às enfermidades, é sujeito ao envelhecimento, é sujeito à morte e à decomposição, porque toda a criação está submetida debaixo do pecado. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então não existe nenhuma sessão de quebra de maldição que possa quebrar essa cadeia, quebrar esse processo. Outra coisa que a gente também tem que considerar é a herança psicológica. A nossa identidade, a forma que nós vamos administrar as nossas emoções, também são heranças do meio, do ambiente, que nós somos fruto do meio. Aquilo que nós aprendemos com nossos pais. A gente traz isso registrado nas nossas memórias, no nosso inconsciente. E quando a gente menos percebe, a gente acaba manifestando e repetindo os mesmos padrões que nós aprendemos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E a gente acaba levando essas informações para frente. É lógico que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a partir do momento que eu começo a olhar para a Bíblia e aprender em Deus, eu começo a rejeitar determinadas coisas. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que era assassino, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que era viciado em droga, em prostituição, não pratique mais essas coisas. Então eu não preciso repetir o padrão daquilo que foi aprendido. Porque ao invés de eu olhar para aquilo que fizeram os meus pais, a Bíblia manda eu olhar para alguém. A Bíblia pede para que eu tenha um olhar como uma referência em alguém. Então, ao invés de olhar para o que os meus pais fizeram, eu tenho que olhar para aquilo que Cristo fez por mim. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do seu Filho, do seu amor. Então eu já não estou mais debaixo do império das trevas, eu fui liberto. Agora eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu estou no reino de Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. E Jesus falou que bem-aventurados, 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 nós somos abençoados, sabe? Bem-aventurados. As beatitudes estão sobre as nossas vidas. Nós somos abençoados. Então eu não olho mais para aquilo que os meus pais fizeram. Eu olho para Cristo. Eu olho para aquilo que Ele fez na minha vida. Teve um homem na Bíblia que ele tinha tudo para dar errado. E segundo essa teologia, segundo esse ensinamento, ele deveria proceder dessa forma errada. Ele deveria seguir as maldições que os pais deles fizeram e ele estava sentenciado a morrer dessa forma. Mas ele não resolveu olhar para os erros dos antepassados dele. Ele procurou um referencial, alguém que ele pudesse se espelhar, para que ele pudesse agradar a Deus e que a bênção de Deus viesse sobre a vida dele. E eu quero ler para vocês quem é essa pessoa. E essa pessoa é o rei Josias. Louvado seja o nome do Senhor. Josias, ele era filho de Amon, neto de Manassés e bisneto do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem que serviu a Deus. Ele tinha um testemunho tão forte diante de Deus que na hora da morte ele chorou e apresentou as credenciais dele diante de Deus, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para aquele homem, porque Deus falou que realmente ele tinha andado em retidão diante do Senhor. Só que esse bom homem gerou um filho terrível, um dos piores reis de Israel, chamado Manassés, um feiticeiro, um bruxo, que andou distante dos caminhos de Deus, que até mesmo sacrificou seus filhos a um demônio chamado Moloque. Então aqui no capítulo 21 de 2 Reis, capítulo 21, versículo 2, fala de Manassés. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Então ele começou a andar segundo a direção daquele pessoal, adorando outros deuses, fazendo adivinhações, bruxarias, astrologia, e ofendendo o Senhor. Aí esse Manassés morreu, mas antes de ele morrer também gerou um filho chamado Amon. E aqui no versículo 20 do mesmo capítulo fala assim: Amon fez o que era mal diante do Senhor, conforme seu pai Manassés. Então o Josias, que foi gerado de Amon, vindo de Manassés, ele tinha tudo para dar errado, mas ele resolveu não seguir os caminhos do pai dele. Ele resolveu não andar segundo andou os seus antepassados. Ele não quis servir o padrão de vida que eles serviram. Então ele foi buscar um exemplo para que ele pudesse viver diante de Deus. Aí em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, diz assim: ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi. Então ele falou: eu não posso olhar para o meu pai, eu não posso olhar para o meu avô. Ele foi no ancestral dele mais antigo ainda, Davi. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele falou: eu vou fazer conforme Davi fez, seu antepassado. E ele não se desviou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Então Josias, ele não seguiu os conselhos e os caminhos do pai dele, Amon, e nem do vô dele, Manassés. Ele buscou uma referência e ele quis seguir essa referência. Davi foi uma referência na vida dele. Então, às vezes, o seu pai é um assassino, o seu pai é um viciado, o seu pai é um alcoólatra, o seu pai é um espancador, o seu pai é um maldizente, o seu pai é um fofoqueiro, seu pai e sua mãe e seu avô foram tudo isso. Você não precisa de seguir esse padrão. Olha para Jesus. Olha para aquilo que Jesus fez para você. Olha para homens bons que possam servir como referência para a tua vida. Eu quero considerar algumas coisas para finalizar. Com relação à maldição hereditária
e a bênção hereditária. Eu estou debaixo da bênção hereditária, porque eu estou olhando para aquilo que Jesus fez para a minha vida. Então eu queria que você considerasse algumas coisas. E no final, que você fizesse um comentário. Você está debaixo de maldição hereditária? Ou você está debaixo da bênção hereditária? Eu quero ver o seu comentário depois. Vamos considerar algumas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, não tem maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a pessoa entregou a vida a Jesus, se converteu, a Bíblia diz que Jesus transformou toda a maldição em bênção. Então, eu estou debaixo da bênção. Não tem condenação e não tem maldição. Então, eu não aceito essa doutrina. Eu aceito que eu sou abençoado por Deus. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Eu sou abençoado. Bendito seja Deus por isso, que tem me abençoado com toda a sorte de bênção. Então não tem maldição sobre a minha vida, porque eu sou de Cristo. Eu sou o renascido, eu sou uma nova criatura e as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. E o apóstolo João, escrevendo na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Então eu estou debaixo das bênçãos de Deus, porque eu sou nascido de Deus. E se eu sou nascido de Deus, o próprio Deus me guarda, e o maligno não me toca. Louvado seja Deus. São essas coisas que eu tenho que considerar. Então, para finalizar, eu quero falar um negócio para você, meu irmão e minha irmã. Talvez você já tenha escrito se você está debaixo da maldição hereditária ou se você está debaixo da bênção hereditária que Deus nos concedeu através do Filho dele. Eu quero dizer um negócio para vocês, que nascer num lar abençoado não garante o nosso futuro. Nós vimos aqui homens de Deus que eram abençoados, que seguiram a Deus, mas os filhos deles se desviaram para o mal e não tiveram um futuro bom, porque a alma que pecar é essa que morrerá. Ezequiel 18. Também, assim como nascer num lar desajustado não determina a nossa derrota. A gente viu Josias, nasceu num lar desajustado, mas isso não determinou a derrota de Josias. Ele desejou ser um vitorioso. Ele desejou ter uma referência e viver essa referência. Me vem à cabeça agora também um homem chamado Manassés, que tem uma oração pequenininha, né? Não, Jabes, perdão. Oração de Jabes. Tem uma oração pequenininha. Até o nome dele era um nome terrível, né? Falava que ele havia nasceu marcado para maldição. E ele ora a Deus, porque ele não olha para aquilo que o pai dele sentenciou, ele não olha para aquilo que a mãe dele sentenciou, ele olha para Deus, ele clama a Deus e pede para Deus mudar a sorte dele, mudar a vida dele. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e o abençoou. Então Deus, ele quer ouvir a nossa oração. Então não importa o lar que você nasceu, se um lar abençoado ou se um lar desajustado, o que importa é quem você é diante de Deus. E para finalizar, para que eu e você possamos vencer os nossos traumas, vencer os nossos complexos, vencer as nossas limitações, vencer a nossa baixa autoestima, nós precisamos fazer uma coisa: olhar para Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Já estou terminando, irmãos. Filipenses capítulo 3, no versículo 13 a 15. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Então ele está esquecendo das coisas para trás. Você está olhando para o teu pai, para a tua mãe ainda, para o teu avô, para a tua avó, para saber por que você está vivendo essas coisas? Esquecendo das coisas que ficaram para trás.
Eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo é Cristo. Pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Por isso, todos nós somos aperfeiçoados. E tenhamos esse mesmo pensar. E se em alguma coisa pensar de outro modo, Deus também nos revelará isso. Então, se você está pensando de outro modo, que você é amaldiçoado, Deus está te revelando nessa noite. Não olha para trás. Olha para as coisas que estão adiante de você. Olha para Cristo. Porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Você não é maldito, você é abençoado. Não existe nenhum mal que o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó tenha feito. Nem pacto com demônios, porque ele é mentiroso. E Jesus já nos libertou do império das trevas. Nada pode amaldiçoar você. Foi isso que Balaão falou. Como é que eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Então eu repito, eu não estou debaixo de maldição hereditária. Eu estou debaixo da bênção hereditária de Deus, que me abençoou com toda sorte de bênção, que me faz bem-aventurado, que me faz uma nova criatura, que deixa as coisas velhas para trás e que faz tudo novo. É debaixo dessa direção que eu estou e que você está, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar um minutinho? Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu quero Te agradecer por esse estudo tão esclarecedor, ó Pai. Por entender que não existe maldição que me alcance, mas que existe uma bênção que me alcança. Porque quando eu estou no Senhor, guardando a Tua palavra, guardando os Teus estatutos, guardando os Teus ensinamentos, ó Pai, aí a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu estava perdido, eu estava distante do Senhor, eu vivia debaixo da maldição do mundo, mas o Senhor me resgatou. E agora já não existe mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Cristo quem o justifica. E toda sorte de bênção está sobre a minha vida e sobre a vida desse meu irmão. Não importa o que os nossos pais fizeram, não importa o que os nossos antepassados fizeram, e nem mesmo importa o que nós fizemos com relação à vida dos nossos filhos. O que importa é aquilo que o Senhor fez para nossas vidas. Aquilo que teu filho disse antes de expirar: está consumado, e concluiu toda a obra. E como diz lá em Colossenses, rasgou toda a cédula de dívida que pesava contra nós, e expondo principados e potestades à vergonha. Hoje nós somos triunfantes e reinamos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você entenda isso. Você é abençoado. Escreva aí o que você é. Você está debaixo de maldição ou você é abençoado? Escreva aí, com certeza. Dê o seu joinha, dê o seu like, celebre, faça o seu júbilo, porque você é abençoado. Não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até quinta-feira, às 20 horas, se Deus assim permitir. Obrigado pela tua audiência. Valeu!